Olá, nosso grupo é composto por 4 membros, sendo eles Adilão Fernandes, Fernanda Jamile, Jamile Raíssa e eu, Samara da Costa. Nosso tema é a Guerra de Canudos. Guerra de Canudos, ou Campanha de Canudos, foi um conflito armado que envolveu o exército brasileiro e membros da comunidade socio-religiosa, liderada por Antônio da Bahia. Os conflitos ocorreram entre 1896 e 1897, com a destruição da comunidade e a morte da maior parte dos 25 mil habitantes de Canudos, no sertão da Bahia. Um dos conflitos mais emblemáticos da nossa história nacional. Quer saber mais? Fique conosco e entenda como tudo ocorreu. Bons estudos! Antônio Vicente Mendes Maciel nasceu em 13 de março de 1830, na vila de Campo Maior, no Ceará. Após o término com a esposa, que era bem mais jovem que ele, começou a fazer pregações e dar conselhos por volta dos 30 anos. Daí o nome Antônio Conselheiro. Depois de alguns anos, ele já havia reunido uma multidão que começou a incomodar a igreja e o governo. A igreja porque perdia fiéis, chegando a proibir que assistissem sua pregação, e o governo porque perdia mão de obra e impostos. O povo era formado por sertanejos que não tinham condições, que viam na comunidade de Canudos uma oportunidade de vida melhor, pois não tinha impostos e o rebanho e as plantações eram comunitárias. Boa tarde, pessoal. Eu sou Jamile Raíssa e hoje eu vou falar sobre a causa da Guerra de Canudos. Como já sabemos, Antônio Conselheiro, que era um fiel que pregava contra os ideais da República, atraiu várias pessoas que estavam em crises intensas na época por conta do governo. Antônio reuniu a população para a fazenda chamada Canudos e lá formou-se a cidade Belo Monte, que por ser uma cidade independente, onde o governo não tinha poder, atraiu ainda mais a população, que cresceu bastante, tendo 25 mil habitantes. Belo Monte era uma cidade independente. Lá não havia cobrança de impostos e nem interferência política, o que irritou bastante fazendeiros e políticos, que tentavam parar as pessoas que tentavam migrar para lá, reprimindo elas ou até matando. E como resposta, os seguidores de Antônio Conselheiro organizavam grupos armados chamados jagunços, caracterizados como guarda-costas de fazendeiros e políticos. Antônio Conselheiro era contra a cobrança de impostos e ele influenciava o povo a não obedecer às ordens das autoridades locais. E por ele ter essas ideias, os republicanos começaram a apontá-lo como fanático e diziam que ele queria a monarquia de volta. Os líderes das igrejas católicas também se incomodaram bastante e o acusaram de falso profeta. Antônio Conselheiro era visto como um perigo e uma ameaça para a República. Os conflitos se complicam ainda mais quando Antônio Conselheiro encomendou madeiras para construir um templo para a cidade. Acontece que o fornecedor das madeiras já tinha conflitos passados com Antônio Conselheiro e decidiu não entregar as madeiras, mesmo que Antônio já tivesse pago por elas. Revoltado, Conselheiro respondeu com ameaças, dizendo que iria pegar as madeiras à força e invadir a cidade do vendedor. O vendedor denunciou o caso para a República, que, aproveitando a oportunidade de se livrar de Antônio Conselheiro e o Arraial, diante da conspiração e pressão das elites, em 1896, o governo enviou expedições armadas para destruir Canudos, cujo assunto das expedições armadas, quem irá explicar com mais detalhes, é a Fernanda Jamile. Boa tarde, me chamo Fernanda Jamile e hoje irei falar sobre a destruição de Canudos. Primeiramente, irei deixar uma frase de Euclides da Cunha que diz: "Não é o bárbaro que nos ameaça, é a civilização que nos apavora." A primeira expedição ocorreu em 24 de novembro de 1896, em Uauá, onde morreram 150 sertanejos e apenas 10 soldados, mas que foi visto como uma afronta ao Estado pela elite. A segunda ocorreu em janeiro de 1897, sob o comando do Major Febrônio de Brito, junto com pelo menos 250 soldados, onde eles caíram em uma emboscada e ainda largaram suas armas na fuga. Em março de 1897,
A terceira expedição foi comandada pelo coronel Moreira César, junto com pelo menos 1.500 homens e 6 canhões, onde eles precisaram recuar. A quarta expedição ocorreu em abril do mesmo ano. Foi comandada pelo general Arthur Oscar, junto com 2 colunas que eram comandadas pelos generais João da Silva Barbosa e Cláudio do Amaral, ambas com mais de 4.000 homens. O fim de uma guerra civil. Durante os primeiros meses, as tropas conseguem pouco resultado. O exército não tinha a estrutura necessária para alimentar as suas tropas, que passavam fome. Após várias batalhas, a tropa conseguiu fechar o cerco sobre o arraial. Antônio Conselheiro morreu no dia 22 de novembro de 1897, supostamente em decorrência de uma disenteria. O exército, que eram os representantes da República, lhes deram garantia à vida, e então os sobreviventes ergueram a bandeira branca. A guerra teve como saldo final a destruição total do arraial, o incêndio de todas as casas, o extermínio de presas civis, o abuso sexual, a prostituição e a degola de mulheres e crianças. Quando encontraram o corpo de Conselheiro, deceparam a sua cabeça e a enviaram para que estudassem as características de um, abre aspas, louco fanático. Foi determinado que ele não tinha nenhum problema mental. Então, concluímos que a Guerra de Canudos foi uma série de confrontos entre a recém-fundada comunidade, liderada pelo Antônio Conselheiro, e a recém-instaurada República. Após 4 expedições envolvendo centenas de soldados e derrotas, a comunidade caiu, após ser cercada pelas tropas federais. Pouco tempo depois, Conselheiro faleceu, e aos seus seguidores foi prometida a liberdade se entregassem de boa vontade, mas mesmo assim foram executados, e todo o povoado foi destruído. Os conflitos se iniciaram em 1896 e teve fim em 1897, e se tornou um dos conflitos mais emblemáticos da nossa história nacional. Agradecemos quem nos acompanhou até aqui e desejamos um bom estudo a todos. Obrigada!